presença, eu amo tua presença. É uma alegria a gente estar aqui com vocês. A gente, como o Diogo falou, a gente já vem cultuando aqui com vocês, né? Só que misturado aí, e agora a gente está aqui. É uma honra, um privilégio bastante grande a gente estar com vocês. Eu queria pedir que você abra a tua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 2. A minha esposa está comigo. Fica de pé, Cecília. Aquela lá é minha esposa, a Cecília. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Lucas, que tem 18 anos, tá trabalhando agora. E tenho a Nádia, que é casada com o Jason e tem 24 anos e está estudando agora, está na faculdade. Então a gente tem 2 filhos. A Nádia está casada, né? Casamos a Nádia no mês de julho do ano passado. Então, tivemos a honra de fazer o casamento da nossa filha. Ok, deixa a tua Bíblia aberta em Malaquias capítulo 2, porque a gente vai conversar sobre um assunto hoje que eu acho que é bastante legal. O assunto nosso hoje é sexo. Ok? Nós vamos falar sobre sexo hoje. Não é encontro de casais, então a gente vai até um certo ponto. A gente não pode ir muito, né? E eu quero conversando sobre esse assunto, eu quero pensar com você algumas coisas, algumas questões, alguns conflitos que é comum de se ter relacionado ao assunto. Afinal de contas, por que não pode fazer sexo antes do casamento? Afinal de contas, qual é o problema de você ter muitos parceiros? Qual é o problema de pular cerca de vez em quando? Qual é o problema da infidelidade, da deslealdade, né? Qual é o problema? E por que, no caso de algumas pessoas, quando ele tem uma vida sexual ativa antes do casamento e resolve casar e casa, e depois do casamento, ao invés de melhorar, piora? Por que acontecem essas coisas? Ou então, mesmo você tentando fazer o certo, ou decidido já fazer o certo, por que a tua mente é bombardeada de pensamentos e lembranças que você já decidiu não trazer mais à tua memória? Por que essas coisas acontecem? Eu quero pensar com você então, para responder, para pensar sobre as respostas a essas questões, a partir de 2 verdades. Primeira verdade: o sexo é espiritual. Segunda verdade: o sexo é uma aliança de sangue. E para verificar isso, eu quero então convidar você a ir para Malaquias. Abre a tua Bíblia em Malaquias capítulo 2, como já dissemos, e nós vamos ler os textos dos versos de 10 a 16. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura aqui na minha. E o texto diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que nos havemos aleivosamente ou deslealmente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó
O homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, porque Ele não olha mais para fazer da vossa mão. Todavia perguntais: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejasse ou sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Ok? Vamos orar um pouco mais? Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te agradecemos porque o Senhor está pronto a nos responder questões que nos ajudarão a viver mais ajustados à tua vontade e às tuas revelações. Pai, nós pedimos que gentilmente o Senhor graciosamente se manifeste entre nós com entendimento e revelação, nos ajudando, ó Pai, a identificar coisas em nossa vida que devem ser ainda ajustadas a Ti, curadas, e pedimos que o Senhor ministre a todos nós. Por favor, nós te agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, o sexo é espiritual e o sexo é uma aliança de sangue. Eu quero prestar atenção junto com você nesse texto em algumas coisas então, para a gente caminhar nessa direção, prestando atenção como profeta, como Deus, através do profeta, encaminha esse assunto. Curioso que ele chama a atenção, Deus chama a atenção do povo pelo profeta, por causa de desvios que ele estava praticando. Desvios que estavam afetando não apenas o relacionamento interpessoal em Israel, mas afetando também a própria comunidade de Israel, afetando a cidade, afetando a nação toda. Curiosamente, aquilo que acontecia no quarto, nos aposentos de cada família do povo, de alguma maneira misteriosa, afetava toda a cidade e afetava toda a nação. Curiosamente, o que acontece dentro do teu quarto, a portas fechadas, afeta de alguma maneira o clima da tua cidade, o clima da tua congregação. E Deus está chamando a atenção a respeito dessas verdades. E é curioso que no verso 10 ele começa a usar palavras que normalmente se usa para o templo, normalmente se usa para se tratar das questões espirituais de Israel. E ele usa a primeira palavra, que é negativo, uma palavra pejorativa, no verso 10, que é profanação. No final do verso 10, profanação é o inverso de santo, de santidade, de santificação. O inverso de santo é profano. Portanto, você pode pensar em qualquer sinônimo que queira: sujo, impuro, desgraçado, seja lá o que for, que seja o inverso de santo. De alguma maneira, a vida pessoal de cada uma das pessoas de Israel, do casal, do homem e da mulher, estava profanando a Deus em sua santidade. E ele continua no verso 11, também faz a mesma coisa: Judá se tem havido aleivosamente e abominação.
Coisa abominável é coisa imunda, é coisa suja, é coisa detestável, é coisa que não merece estar próximo de nós. Tem que estar muito longe de nós, não tem que fazer parte da nossa vida. Curioso, porque isso também, a palavra de Deus se refere a ídolos, a idolatria. E o profeta estava usando palavras e expressões que normalmente se usa para se falar da vida espiritual da nação. E na sequência, também a mesma coisa. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Esse oferecer dons ao Senhor dos exércitos, talvez na sua versão esteja uma frase diferente, mas é uma palavra direta para a oferta. Gasofilácio, altar onde se colocavam as ofertas. Porque altar de oferta não é apenas um lugar onde se coloca um pouco de dinheiro para se contribuir para a refrigeração do templo. Amém? Embora tudo isso seja muito importante na cidade de Londrina, a questão não é você ajudar financeiramente, a questão é culticar. Oferta é culto, oferta é adoração, oferta é entrega, oferta é você no altar. Não é o teu dinheiro que está no altar, é você. Porque toda oferta representa o ofertante. Você lembra lá no Antigo Testamento, quando levavam o animal e colocavam na mão do sacerdote, e se falava os pecados em voz alta? Aí o sacerdote pegava o animal, levava no altar de sacrifício e derramava o sangue daquele animal. Aquele animal ia para o altar e morria por causa do ofertante. Portanto, era substituição. Era o animal que morria no lugar do ofertante. Pela fé, aquela oferta de sacrifício representava o ofertante. Era o ofertante. A oferta é o ofertante. Não é uma ajuda para melhorar a ventilação, é você se doando. É você cooperando, é pondo um pouco da tua vida, porque dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é um pouco de você. Você vende o teu serviço para o teu patrão, e depois de trabalhar, sei lá, quase 200 horas por mês, ele te dá um pouco do dinheiro, e você na verdade está trocando um pouco do teu trabalho, do teu tempo, da tua vida, da tua saúde, da tua inteligência, da tua formação, das suas capacidades, por um dinheiro. Quando você pega o dinheiro no final do mês, é um pouco da tua vida. Sem querer exagerar a importância, né, ou o valor do próprio dinheiro, mas eu quero dizer que é você. Quando você coloca 10%, é 10% de 170 horas no mês que você está colocando no gasofilácio. Você entende? É um pouco de você. É um pouco da tua vida. Oferta é o ofertante. Por isso, aquilo que acontece no teu leito conjugal afeta aqui o altar. Curioso, tudo que o profeta está falando são de coisas espirituais. Aí ele responde a questão mais para frente. Ainda fazeis isto. Deixa eu pôr o óculos que eu já não consigo enxergar direito, Senhor. Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas e choros e gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tudo que o profeta vem falando aqui está apontando para um comportamento errado do povo de Deus relacionado a casamento e a sexo. Por quê? Porque sexo é espiritual e sexo é uma aliança de sangue. Você quer pensar em algo mais a respeito disso? Você lembra que na palavra de Deus há uma comparação entre Jesus e a igreja e o marido e a esposa? Não é lindo isso? Efésios capítulo 5 é um dos textos mais lindos que fala sobre esse mistério da relação entre Jesus e a igreja, o marido e a esposa. O casamento, a família é algo tão santo, tão sublime, tão divino, que serviu de exemplo e símbolo e comparação da relação que existe entre Jesus e a igreja, Jesus e a noiva. Na verdade, você pode fazer relações muito mais intensas do que essas apenas que nós falamos. Pense que você entra em adoração, mas para você chegar em adoração, você tem uma caminhada, certo? Nós nos reunimos como igreja e vamos adorar o Senhor. Só que para você chegar naquele momento, naquele instante, naquele lugar de profunda intimidade com Deus, ao ponto de você poder ouvir Deus falar com você com clareza e você se sentir constrangido por causa da santidade de Deus, e você chegar com perguntas e você ser planificado de revelação e respostas. Mas para você chegar nesse instante, nesse momento, tem uma caminhada, e na caminhada você dá alguns passos que a Bíblia orienta a gente, que primeiro é de arrependimento de pecados. Você tem que caminhar, você se arrepende, você busca Deus, você entra em oração, você entra em intercessão. O exemplo do tabernáculo de Moisés é muito legal, ele ensina a gente todos esses passos. E você vai caminhando na direção do Santíssimo Lugar, pensando no tabernáculo de Moisés. Você dá alguns passos muito legais, mas antes de chegar lá, você tem que caminhar e tendo experiências, até o momento de maior intimidade com o Senhor. É um processo. Esse processo pode ser rápido, quase instantâneo. Para alguns não, porque estão tratando muitas coisas e têm experiências de intimidade com o Senhor. Sim, tem, mas elas são mais intensas com o tempo. Quanto mais você vai andando com o Senhor e tratando coisas na sua vida, mais intenso vai ficando a intimidade com Deus, assim como no casamento. Quanto mais você convive com a tua esposa, mais intensa fica a intimidade. Quanto mais você anda com ela, você convive com a tua esposa, a esposa convive com o marido, mais intenso fica a relação. E assim você vai caminhando. E naquele lugar, no lugar da adoração, a gente costuma pensar que só tem duas pessoas na intimidade da adoração, é Deus e o adorador. Mesmo que nós todos nos encontremos neste lugar, num culto público, quando a gente está naquele lugar, é só eu e Deus. Todos chegamos lá, mas ainda assim é extremamente pessoal, é íntimo. É a intimidade que a gente tem com o Senhor num certo lugar. E lá, na presença de Deus, as alegrias são intensas. Lá não dá para esconder nada, na presença de Deus não dá para esconder nada. Todas as verdades do nosso interior, do interior da nossa alma, estão reveladas. Nós viramos do avesso na presença de Deus. Não dá para esconder nada. Nem os assuntos que a gente não quer tratar mais, não dá para esconder nada. E lá a gente está absolutamente nu, absolutamente exposto. Mas também nesse lugar o Senhor se revela a nós. Estamos expostos, mas Deus também está exposto. Ele revela a sua santidade, Ele revela seu amor, Ele revela seu cuidado, Ele nos dá respostas, orientações, sabedoria. Sempre que saímos do momento íntimo com o Senhor, a gente sai cheios
saímos cheios dele, de alguma maneira misteriosa, a gente sai cheirando Jesus. É intimidade. Mas é assim também no casamento. Você pode entrar pela área de serviço, pela cozinha, pela sala, pode conviver, pode fazer o que tem que fazer na cozinha, pode fazer o que tem que fazer na sala, mas tem um momento do casal que é da intimidade, e lá só são dois. E curiosamente, quando a gente está na presença de Deus, e na presença de Deus podemos usufruir, nos deliciar das suas belezas e de êxtases do Espírito em nós, êxtases de amor. Assim também na vida conjugal. Tem um momento na vida conjugal que é único, que é quando o casal, por causa da sua intimidade, experimenta êxtase. Aí eu costumo lembrar, Davi e Gerson sabem dessa ilustração sempre, né? A Cecília também. Eu costumo lembrar de um texto de 1 Pedro, quando ele fala no primeiro capítulo, fala de alegria inefável. Ele está falando e conselhos para o povo de Deus, da igreja, que estava debaixo de perseguição. Ele está falando assim: sejam fortes, sejam perseverantes. Tenha por motivo de grande gozo passares por várias tribulações, porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai consolar. E nesse contexto ele fala assim, que nós temos um gozo na presença do Senhor por uma experiência íntima com Ele, que ele chama de gozo inefável. Eu gosto das palavras difíceis da Bíblia, me instiga a ir ao dicionário. Inefável, a gente não usa. Quando você usou a palavra inefável alguma vez? Você usa normalmente inefável? Não, esse projeto está inefável, né? Esta prancha de surf está inefável. Não, você não usa. A palavra inefável significa um superlativo do superlativo. Sabe o que é superlativo? Sabe o que é superlativo? É o melhor do melhor do melhor. É o máximo do melhor. Desculpa as redundâncias, eu estou fazendo para me fazer entender. Bonito, lindo, maravilhoso, inefável. Quando já não tem mais palavra para dizer, mensurar a qualidade, você vai inefável. Ou seja, é divino, absolutamente indescritível, indizível, inefável. É sobrenatural, está além da medida, está além de tudo. Só com a mão de Deus algo é inefável. E ele fala que nós podemos ter um gozo inefável. Gozo inefável na presença de Deus. Amados, eu sinto muito, mas eu não consigo pensar num sinônimo melhor para gozo inefável do que orgasmo. E se você ficou assim, pudorado, né? Porque eu falei a palavra orgasmo, é porque eu penso no sexo como coisa santa. E os nossos jovens devem aprender também a pensar no sexo como coisas santas. Deus inventou isso. Então é santo. O sexo é espiritual, porque fala da intimidade de um casal, que comparativamente à relação da igreja com Jesus, fala do gozo inefável que nós temos na sua presença, na presença da sua intimidade. Como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Não faz muita diferença se o mundo está caindo, se as tribulações são grandes. Quando você entra no lugar de intimidade, fecha a porta, pronto. Porque o sexo é espiritual. E é também uma aliança de sangue.
Pense comigo, no leito conjugal tem amor? Tem? Tem entrega? Tem consagração? Sim, porque é um separado apenas para o outro. Tem sangue? Tem. O que é que tem no altar? Tem amor? Tem entrega? Tem consagração? Tem sangue? Você já pensou que tudo que tem no leito conjugal tem no altar? Porque o sexo é santo. É uma aliança de sangue. Quando o profeta fala da infidelidade aqui, que o povo estava sendo infiel com as moças da sua juventude, os homens, ele está falando de aliança de sangue. E aliança de sangue é algo tremendo. Eu sei que vocês já aprenderam sobre isso, o pastor Diogo já ministrou ensino sobre aliança de sangue, e eu quero pensar com você algumas coisas mais sobre aliança de sangue. Aliança de sangue é a aliança que Deus fez com o homem na criação. Porque sangue é vida e a vida está no sangue, diz o texto de Levítico. A aliança de sangue é uma aliança de vida. É a aliança que Deus fez com Abraão no capítulo 15, em Gênesis. O texto que o Diogo se referiu aquela vez fala dos animais que foram cortados ao meio e depois uma tocha fumegante passou entre as partes do animal, fazendo o símbolo do infinito. Ok? Era assim que se fazia aliança de sangue. O animal era cortado ao meio, sim, rasgado ao meio, colocado nas partes, as duas cabeças de aliança, as duas pessoas que entravam em aliança, elas passavam entre as partes, porque se qualquer um deles rompesse a aliança, quebrasse a aliança, derramaria o seu sangue. Assim como o sangue do animal foi derramado, símbolo da aliança, quem quebrar a aliança deve derramar o seu próprio sangue, porque o salário do pecado é a morte. Quem quebra a aliança deve morrer, não tem acordo. Por isso Jesus foi para a cruz. E numa aliança de sangue, em algumas culturas antigas, vem um casal aqui, vem David, minha esposa. Sobe aqui, eu vou mostrar. Atrás da prancha mesmo, mas o povo vai poder ver. Fica aqui, David, olhando para Suelen. Aqui, David e a Suelen. Quando um animal era morto, as partes estavam colocadas nos dois lugares. Está aqui a metade do animal, com todo respeito, a outra metade do animal, com todo respeito, aqui desse lado. E as pessoas que entrariam em aliança passavam por entre as partes, fazendo esse desenho aqui. Tinha um microfone, em toda aliança de sangue tinha um microfone também, um pedestal. E um teclado com a Rebeca tocando também. Esse símbolo do 8 no chão, que é infinito, simboliza de que a aliança de sangue é eterna, ninguém pode quebrar. E havia umas outras coisas que se faziam, que em Gênesis não está explícito, mas quando você estuda nas culturas antigas, que praticavam aliança de sangue, ainda hoje algumas praticam aliança de sangue, principalmente culturas tribais, havia alguns rituais que eles precisavam fazer para concretizar essa aliança de sangue. Normalmente assim, uma das coisas que se faziam era, tinha sempre um oficiante na aliança de sangue, ok? Pegava a mão da pessoa que ia entrar em aliança e cortava com uma faca, ao ponto de derramar o seu sangue, e se colocava numa taça, escorrendo sangue. Pegava a mão da outra pessoa que ia entrar em aliança, cortava a mão também na mesma posição, o desenho tinha que ser igual, e cortava de uma forma que não era para sarar corretamente e desfazer a cicatriz, não, eles colocavam cinzas e colocavam coisas que faziam com que a cicatriz ficasse muito feia, muito grande, de maneira que
essa cicatriz aqui era só do David, ninguém tinha uma igual. Então essa é a mesma que tem no David, então vocês dois estão em aliança de sangue. Porque os dois têm a mesma marca de aliança. Mas quando se fazia também um corte na mão da outra pessoa, se colocava a mesma taça embaixo e se coletava o sangue que caía também da outra pessoa que ia entrar em aliança. Se misturava o sangue, às vezes até com o sangue dos animais que tinham sido mortos, se misturavam o sangue e a pessoa bebia. Pode baixar. A pessoa bebia o sangue e ela bebia o sangue também, de maneira que o sangue dela, misturado com o sangue do animal de sacrifício, agora está dentro do David. A vida dela agora está dentro do David. Mas a Suelen também tomava um pouco da taça e bebia esse sangue, que tinha um pouco do dela, um pouco do animal, mas também tinha o sangue do David. Mas quando ela bebia agora, o sangue do David estava dentro da Suelen. A vida do David agora estava dentro da Suelen. De maneira que a vida de um estava no outro e a vida do outro estava no um, e os dois agora são uma vida só. Outras formas de se fazer marcas de aliança, a coisa foi aperfeiçoando, né? Os anos passaram, eles foram fazendo marcas menores. Às vezes se fazia no dedão, se fazia de outras maneiras. Nosso povo ocidental, que vai simplificando todas as coisas, nós criamos outros símbolos. Mas toda aliança tem que ter um símbolo. E nós criamos o anel. O anel no dedo é símbolo de aliança. É a mesma coisa. Não é uma cultura antiga, é moderna, quase pós-moderna. Mas ainda é assim. Nós temos um símbolo que diz que eu tenho uma aliança com uma pessoa. Curiosamente, na minha aliança tem o nome da minha esposa. E na aliança dela tem o meu nome. Porque a vida dela está misturada com a minha e a minha vida está misturada com a dela. Nós somos um só. Só que se um cabeça de aliança quebrasse o pacto, ele deveria morrer, assim como os animais morreram também. Mas isso nos aponta para o Evangelho também. Nós lembramos de João capítulo 6. Sabe aquele papo que Jesus está tendo com os discípulos em João capítulo 6? Ele está falando: eu sou o pão da vida. Não veio como no deserto, o maná que caiu no deserto. Não, eu sou o verdadeiro pão da vida. Eu sou o verdadeiro maná. Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira comida que desceu do céu. E ele ainda segue no texto e diz assim: porque quem comer da minha carne é um comigo. Porque quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é um comigo. Alguns se escandalizaram, achavam que os discípulos de Jesus eram antropófagos. Não, Jesus está falando de aliança de sangue. Está falando da ceia que no domingo vai ser celebrada. É aliança de sangue, o símbolo do sangue, o cálice, o símbolo do corpo de Cristo é o pão. É aliança de sangue que Jesus fez conosco na cruz. Num sangue mais poderoso, que pode quebrar todos os pactos antigos e mal feitos na nossa vida. E assim entramos. Por isso que a palavra de Deus fala que a vida de Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Precisa estar nele. Estar nele significa dentro dele. Estar dentro de Cristo. A nossa vida está dentro de Cristo. Assim como Cristo está dentro de nós. As nossas vidas se misturaram. É só assim que nós somos feitos filhos de Deus. É quando a vida de Deus se mistura com a minha e a minha vida se mistura com a dele na pessoa do Filho Jesus. Somos um com o Pai, porque somos um com Jesus, João 17.
Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eles em mim e eu em ti. Vivendo em unidade e amor para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Obrigado. Obrigado. Aliança de sangue. O sexo é aliança de sangue, derramamento de sangue. Agora, como o sexo é espiritual e é uma aliança de sangue, todas as vezes que se pratica sexo, existe uma manifestação espiritual. Deus criou homem e mulher e reserva a intimidade sexual exclusivamente para a vida conjugal. Porque a vida conjugal é que vai produzir a multiplicação da raça. Outra coisa que eu lembrei agora, interessante, que fala que o sexo é espiritual. Onde que acontecia a circuncisão? No órgão genital masculino. Por quê? Como símbolo de exclusividade. Todo o povo que era circuncidado pertencia exclusivamente a Deus. Era o povo de Deus, o povo da aliança. E o sinal da aliança era no órgão genital masculino, porque falava da eternidade, falava das gerações que viriam para frente. Muito bem. Vamos pensar numa pessoa que tenha praticado sexo muitas vezes antes do casamento. Ou ainda não casou, mas tem um histórico de ter praticado sexo com muitas pessoas. Cada vez que se praticou sexo com uma pessoa, houve uma manifestação espiritual, porque o sexo é espiritual. E se Deus não estava na parada, quem é que está na parada? O diabo, demônios. Quem veio do espiritismo sabe que existem demônios que trabalham exclusivamente na área sexual. E alguns que eu atendi, que conheço, e até pela lógica das coisas, quem começou a praticar sexo não conseguiu parar mais. E virou não apenas uma vontade ou desejo, mas uma compulsão. Aquilo já dominava a pessoa. Por quê? Por causa da presença de demônios. Os demônios é que criam a compulsão para o pecado. Eu tento e não consigo. E não sei por que não consigo, simplesmente não consigo. E de repente me vejo praticando novamente o pecado. Por quê? Porque existe uma influência demoníaca. Mas Paulo, mas eu já sou cristão, eu sou crente, eu já sigo a Jesus e tal. Depois que você se converteu, graças a Deus você nunca mais pecou. Nunca mais falou um palavrão. Tá? Nunca mais deu uma bicada naquele filme pornográfico. Nunca mais cometeu nenhum tipo de deslize, nunca mais mentiu, nunca mais cometeu nenhum pecado depois que se converteu. Amados, nós temos que conviver com uma natureza decaída, que só vai resolver a hora que nosso corpo for glorificado. Gálatas capítulo 5 fala que a nossa luta, a luta da carne contra o espírito é interminável, os dois nunca vão se entender. Essa luta acontece dentro de nós todos os dias. Quem ganha? Quem for mais alimentado. A história do cachorro, né? Quem for mais alimentado. Se você der mais comida para a carne vai vencer o espírito. Se você der comida para o espírito, é o espírito que vai vencer a carne sempre. Mas a gente convive com isso. Mesmo cristãos, estamos sujeitos a sermos influenciados por demônios. Então, o que acontece com a pessoa que tem várias relações sexuais com várias pessoas e de repente fala assim, não quero mais, eu vou casar e vou resolver o negócio. Obrigado, Renato. Obrigado. Vou resolver o negócio. E aí? Casa.
Depois que casa, o sexo perde a graça. Aí perde a vontade. Fica xoxo. Por quê? Porque os mesmos demônios que antes do casamento instigavam para a prática compulsiva do pecado, agora são os mesmos demônios que estão agindo ainda dentro do contexto do casamento para esfriar a relação. Porque o sexo é espiritual e é uma aliança de sangue. Cada vez que se fez sexo com uma pessoa, você entrou num pacto de aliança com ela. Qual era a grande crise aqui de Israel se misturar com as mulheres das outras nações? É que elas eram idólatras. E quando um filho de Deus se casava com uma filha de Deus estranho, conforme diz o profeta, eles dois seriam uma só carne. E não é apenas físico, não é apenas emocional, não é apenas mental, não é apenas essas áreas, mas é espiritual. A relação que existe entre os que estão em aliança de sangue é profunda. Todo o nosso ser fica cativado, fica aliançado, fica preso. E também espiritualmente. Os dois se tornam um. Um que é filho de Deus se junta ou casa, entra numa aliança, no pacto com aquela que é filho de Satanás, com aquele que é filho de Satanás, e tem Satanás como pai. Por causa do pacto da aliança, as influências dos demônios que antes eram somente sobre essa pessoa vão passar todas para esta. E mesmo que você pense, mas o Espírito Santo que está nessa parte vai influenciar outra lá. Nós poderíamos pensar isso se Deus não tivesse dado orientação para nós não nos unirmos a um jugo desigual. De 1 Coríntios capítulo 6. Mas nós temos essa orientação porque a luta da carne contra o Espírito é muito dura. Cairíamos com certeza, e Israel caiu todas as vezes que se misturou com pessoas que serviam deuses estranhos. Esse foi o motivo da queda de Salomão. Corrompimento da espiritualidade do povo. Como é que acontece então? Quem fez sexo com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas, aí conheceu a Jesus. Enquanto se praticava sexo com todas essas pessoas, ia acontecendo pacto de sangue com uma, pacto de sangue com outra, pacto de sangue com outra, pacto de sangue com outra, pacto de sangue com outra. E como no pacto de sangue o que é de um é do outro, as pessoas vão se repartindo, se fragmentando, se destruindo e deixando um pouco com os outros de si. Um pouco da sua autoestima, um pouco da sua alma, um pouco do seu amor próprio, um pouco da sua saúde emocional, vai se repartindo, sentimentos, vai se repartindo. Pactos de sangue com muitas pessoas. Lá na frente, a alma da pessoa está fragmentada a um nível que muitos que eu já conversei, já atendi a respeito disso, a pessoa disse, eu me sinto um lixo. Eu me sinto sujo, me sinto impuro. O exemplo da profanação. Por quê? Pactos debaixo de pecado. Aí casa. Os mesmos demônios que agiam aqui, por causa dos pactos, ainda continuam agindo no casamento, produzindo problemas na relação conjugal de todo tipo. Como é que você resolve isso? Quando a gente pensa que Jesus derramou o seu sangue e entrou num pacto conosco no seu sangue, um pacto de poder e de libertação, a gente pode pensar de que o pacto que nós temos com Jesus é suficientemente grande e poderoso para destruir todos os pactos antigos. Mas isso não é automático. Você tem que pisar os passos do arrependimento.
em cada um. Tem que colocar diante de Deus em confissão de pecados cada um dos pactos que foram feitos. E para cada um deles que foram feitos há uma sentença de morte. Porque a hora que você fez a primeira relação sexual, você fez um pacto com essa pessoa, depois fez com outra, então houve quebra. E quem quebra pacto ou aliança deve morrer. Há muitas sentenças de morte. Só que aí, a gente vai a Jesus e se encontra com Ele na cruz. Sentença de morte? Perfeito. Eu preciso morrer. E eu vou morrer. Pela fé eu vou morrer para o mundo, eu vou morrer para o pecado definitivamente. E me encontro com Jesus na cruz. Aí a gente se volta para todos os pecados que nós cometemos no passado, todos os pactos de aliança que foram feitos antes de Jesus. E eu posso confessá-los individualmente, à medida que o Espírito Santo me faz lembrar. Eu posso entregar tudo isso diante de Deus em confissão. E clamar pelo sangue de Jesus, que é um sangue de aliança, o sangue do pacto, que é mais poderoso do que todos eles. E então todos os antigos pactos são destruídos e passa a valer apenas um pacto que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho uma aliança de sangue no sangue de Jesus, que é puro e perfeito para nos libertar, nos livrar e nos reconciliar com o Senhor novamente. Mas, para quem convive ainda com esses dilemas e com essas dificuldades, a palavra é muito simples. É confessar isso tudo diante de Deus. E depois, repreender todos os demônios que agiam deixando influência para pecado e trazendo todo tipo de problema. Tem que repreender esses demônios. Depois reafirmar a aliança que nós temos com Jesus, de cura e de restauração. E de reconciliação perfeita. Amém? Amo tua presença, eu amo tua presença.